Galera, volume 16 já teve estreia, já tá quase tudo sendo traduzido por um fã, mano. A batalha completa da Zexi contra o Marena Novel já veio pra gente cheio de spoilers, foi o que mais teve. O Ainz descobriu quem que tava por trás de todo o controle da mente da Shallter, que aconteceu lá na segunda temporada também, e a Zexi agora mostrou o seu verdadeiro poder pra gente. Além do Maré ter imitado muito, cara. Fora que depois de descobrir que foi a teocracia, o Ainz tá boladão da vida, mano. Tá querendo invadir a teocracia com tudo e acabar com eles sem dó nem piedade. Então prepara aí, mano. Prepara que esse vídeo aqui tá bom demais. Vem comigo pra gente ver que todos esses vazamentos aí vão explodir mente. Vamos nessa! Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Galera, antes de começar a falar sobre esses vazamentos no geral do volume 16, as coisas que a gente vai falar aqui não são oficiais já saídas, né? Não foram traduzidas oficialmente. Então por isso é bom ficar ciente para não pôr ao pé da letra, mas assim, eu acredito que se concretize sim, apesar de colocar muitos pingos nos is aqui, fazendo a história ter vários vazamentos de imagens que fizeram completo sentido pra gente também. Então capricha nesse like aí, firme e forte, meu parceiro, que por aqui não tem como. A gente não vai parar por nada de trazer Overlord. Tamo junto, vamos que vamos. Começando então por uma imagem significativa que apareceu pra gente, que aparentemente vocês podem não acreditar, mas é o Ainz disfarçado de elfo. Pois é, cara, a gente já viu diversas vezes que ele normalmente é uma pessoa que se disfarça para poder se misturar. O aventureiro Momon tá aí para provar isso, né? E como o mundo tem um certo preconceito muito grande com mortos-vivos, ele se disfarçou de elfo para poder entrar no reino élfico ali junto com o Maré e a Aura, e inclusive, segundo os spoilers, ele é chamado de Ainz Bela Fiora, cara. Foi justamente assim que fez ele fazer algumas compras lá e conhecer um pouco do reino élfico. Cara, dá pra perceber, inclusive, principalmente por causa dos olhos dele. Se você reparar, traz uma alusão direta aos pequenos olhos vermelhos que o Ainz tem, porque nenhum outro elfo tem olhos assim. A gente tira pela Maré e Aura que tem olhos grandes e tal, de outras cores diferentes. É meio que uma representação do morto-vivo ter um olho pequenininho, né, no estilo do Ainz. Tanto que quando alguns elfos foram salvos lá no volume 15 também, eles acabaram dizendo pro Ainz que vê ele como uma criatura desprezível e que também era um grande inimigo da floresta. Então isso meio que abalou um pouco o Ainz, mas acabou fazendo ele perceber também que ele precisava de verdade esconder o seu rosto para poder aparecer para os elfos. Foi confirmado também que o Ainz não apenas lutou contra o Rei Elfo, mas deu uma surra completa nele, inclusive que o Rei Elfo tá usando o Behemoth, que é um monstro gigantesco nativo de Yggdrasil, para lutar contra o Ainz. Mesmo assim, não adiantou de nada. Você deve estar aí perguntando, né, pensando, tá, como é que o Rei Elfo consegue usar um monstro nativo de Yggdrasil sobre o seu comando? Ele é um player, cara? Só se ele for um player, né? Calma, pequeno gafanhoto, relaxa, querido, ele não é um player. Na verdade, o Rei Elfo é descendente dos 8 Reis da Ganância, de um deles, né? Agora, a sua personalidade faz total sentido pra gente, porque ele é um cara ganancioso. Ó, inteligente, cara! E também faz sentido ele ter dado algo que veio de dentro do jogo, já que ele é parente, né, descendente de um dos players que estiveram nesse mundo. E também, cara, já que ele é um druida dominador elemental, ele poderia com certeza invocar esse tipo de monstro. Basicamente, ele é da mesma classe do Maré. Os dois têm essas aptidões aí, embora, obviamente, o Maré seja absurdamente forte. É muito mais roubado. NPC de Nazarick sola sempre, né? Não tem nem como. Pulando então para a luta da Zexi, que chegou depois do Rei Elfo ter sido derrotado, a gente sabe que já ia rolar a luta Zexi versus Maré. E a gente vê que a armadura dela tá com sangue no capacete. Isso também foi vazado pra gente, que passa a ser por causa de um ataque do Maré, que criou várias lâminas que rasgaram o rosto da Zexi. Acabou que a Zexi ficou muito ferida por causa disso. Mas embora ela seja um tipo de pessoa que preza bastante curar a si mesma em combate, e logicamente a gente já vai explicar um pouquinho mais disso, o sangue não some da armadura, né? Apesar dela ser uma pessoa confirmada, segundo os vazamentos aí como level 88, cara, pra mim, level 88 nesse mundo é alto demais. Aliás, pra mim não, né? Pra história do mundo no geral. Literalmente pouquíssimas pessoas estão nesse nível aí. Mesmo se a gente for comparar com a população no geral, é do nível 30 mais ou menos. Acho que o nível 30, 45 já seria muito forte.
principalmente para os aventureiros adamantitas. A Zexi, então, pode facilmente acabar com todas as Pleiades, literalmente, para tu ter uma noção da força única que ela tem. Só que a única que ela não conseguiria derrotar das Pleiades, obviamente, é a Aurélia Ômega, até porque a Aurélia Ômega é a única Pleiade que tá no nível 100 e também fica presa em Nazarick e tal. Ela é muito forte, roubatíssima. As outras estão do nível 80 para baixo, então seria fácil para Zexi. Além disso, ela também é tão forte que a gente pode falar em questões de nível aí quanto o Rico Aganeia, a armadura do Platino Dragon Lord, que é nível 85. Então, cara, ela poderia com certeza bater de frente com a armadura, ó, pau a pau ali, o negócio é sério. Fora que também, cara, é uma coisa um pouco difícil da gente encontrar alguém que tem uma classe Valkyria sem cumprir alguns requisitos, né? Só que a Zexi pode fazer isso. Inclusive, é um dos trabalhos mais difíceis até de se conseguir, até mesmo dentro do Yggdrasil. Mas depois de muito tempo, finalmente apareceu alguém que era capaz de fazer isso. A Zexi pode alcançar o primeiro nível da classe de Valkyria, onde ela poderia escolher a categoria da arma com qualquer atributo para ela usar. Que, simplificando para vocês, ela, por exemplo, pegaria uma lança com a habilidade de velocidade, ela conseguiria usar e trocar para qualquer outra arma que tenha o mesmo atributo de velocidade. Fora que as questões de habilidades que foram mostradas pra gente já existir, começa justamente com o julgamento da Inquisição. E contando que o seu oponente adore um deus diferente do dela, e a gente sabe que o Maré adora, que no caso é o Ainz, o custo de lançamento de feitiços dele seria bastante aumentado sob esse efeito. E isso deveria meio que desgastar ele gradualmente à medida que a luta fosse se arrastando. E para uma batalha prolongada contra o Maré, cara, pô, convenhamos, a Zexi era a coisa menos desejável para ela, né? No momento ela não queria ficar lutando eternamente contra o Maré. Então ela usou essa habilidade de discussão para poder receber alguns feitiços consecutivos de alto nível do seu oponente, especialmente com tão pouca informação sobre ele, ela não ia querer ficar tomando dano aleatoriamente, tá? E combinando isso também com alguma condenação da Inquisição que ela tem, que é outra habilidade mais alta e presenteada pela classe Inquisitora maximizada que ela tem, a Zexi, com alguns efeitos semelhantes para aumentar a chance de falha da conjuração dos feitiços do seu oponente, em vez do custo de conjuração no geral, uma vez que ambas as habilidades principais da classe Inquisitor estão ativadas ao mesmo tempo, não existe nenhuma outra habilidade Inquisitora que pode ser usada até que os efeitos dessa se expirem, deixando a Zexi apenas no benefício, né, da força e da sua classe Inquisitora direto. Na esperança de terminar a luta rapidamente, então, a Zexi se esforçou pra caramba pra poder usar todas as suas habilidades, porque ela sente que a situação ia piorar quando ambos os lados revelassem suas cartas na manga, seus ais aí. Em relação às feridas que a gente falou da Zexi mais cedo, né, ela curou, usou a cicatrização das feridas graves, mantendo a distância do Maré, rapidamente fez um feitiço de cura um pouco mais avançado que podia curar um pouco das feridas dela, mas ainda assim estava longe de curar ela completamente. Mas era o suficiente como um tratamento de emergência no meio de uma batalha. A Zexi, observando seu oponente de perto, sabia que o Maré tinha ataques muito fortes, inclusive no ataque seguinte ela foi obrigada a usar a cura maior, porque o Maré já estava massacrando ela, cara, tipo, tava metendo a porrada na Zexi. Então esse feitiço de cura foi o mais avançado para poder curar completamente ela, mas independentemente do total de HP que ela tinha, quem sofreu mais dano agora tinha sido ela mesma, a Zexi. Então ela pensou que deveria ser uma habilidade de anular algum acerto crítico que o Maré estava usando, mas parecia que de alguma forma ele conseguia fazer com que a Zexi sentisse dor através da armadura. A armadura que ela estava usando era justamente para suprimir esse tipo de efeito. Provou, inclusive, ser bem sucedida em ataques de isca, né? Porque, basicamente, ela se sentiu como uma isca lutando contra o Maré. Mas, ainda assim, faz com que o usuário sinta um pouco de dor. A Zexi, pensando consigo mesma, trouxe uma armadura que intencionalmente atraiu o ataque e não deveria, pelo menos, ter a capacidade de anestesiar a dor, que era uma armadura amaldiçoada. Mas não rolou não. Usando então uma habilidade disponível 2 vezes a cada 8 horas, o dano de energia negativa do bônus dela, que era os mortos-vivos, conseguia fazer com que a Zexi criasse mortos-vivos, convocando soldados mortos-vivos também. Aqui era basicamente uma lista de habilidades que a gente está falando da arma do Surshana, que era um player que veio no passado dos 6 grandes deuses, cara. Essas aí traziam habilidades de buffs ativos e passivos relacionados à necromancia, porque ele era um necromante, ele era um morto-vivo. A Zexi então escolheu convocar guerreiros espartanos comparáveis com os guerreiros esqueletos fortemente blindados com feitiços de convocação de nível 5. Exceto com alguns equipamentos melhores. Por quê? Basicamente, esses esqueletos aí eram impossíveis de ser bufados, eles não eram muito fortes, e a quantidade máxima que ela conseguia convocar aumentava um pouco, né? Ia para nível 5, ela gastava menos mana para poder fazer isso.
No geral, era um excelente item mágico que ela estava usando, né? A foice do Surshana. Considerando prematuro mostrar a sua mão, por exemplo, a Zeshie optou por literalmente continuar a lutar com uma medida mais convencional, já que deixava a situação completamente terrível porque ela revelou o seu Ais diante do seu oponente. Então a saída dela foi justamente olhar para cima da sua foice gigante, que era a deusa do passado. A arma que a gente comentou que era do Surshana, que foi forjada de metais raros, nunca descobertos pela teocracia. Não existia esses metais nesse mundo. Ela tinha uma durabilidade e letalidade dignas da arma de Deus. O detalhe aqui é que o talento de fato da Zeshie permitia que ela usasse habilidades de jogadores anteriores equipando as suas armas, qualquer uma das armas que ela tivesse. Inclusive a Teocracia Slane forneceu a ela equipamentos dos 6 grandes deuses por causa disso. Qualquer uma que ela tocasse, ela conseguiria se lembrar do passado, né? ter as memórias dos 6 grandes deuses e saber usar várias habilidades roubadíssimas a partir de cada uma dessas armas. A foice que ela estava usando, que pertencia ao Surshana dos 6 grandes deuses, era uma das mais fortes que tinha, porque o Surshana era um Overlord, assim como o Ais também é. Um player level 100 morto-vivo, um Overlord geral. Isso permitiu então que a própria Zeshie usasse o objetivo de toda a vida e a morte. Essa habilidade especial, que é uma das habilidades mais poderosas do Ais, e vem no nível máximo 5 no Eclipse. O Eclipse, inclusive, é uma das classes mais difíceis de se obter, porque requer que seja um Overlord com feitiços especializados em necromancia e magia do tipo morte instantânea, mas ela conseguia por causa do Surshana. A classe Eclipse, galera, era o que permitia que o usuário se tornasse um verdadeiro senhor da morte. Um Eclipse que consumia a vida total, fora que fortalece o efeito da morte instantânea e a magia de habilidades a ponto de contornar qualquer imunidade ou resistência e matar os seus alvos depois de um certo período de tempo. Não dá pra escapar disso. Não é possível nem você resistir a um feitiço de morte aprimorados por essa habilidade especial, a menos que alguém use um efeito de ressurreição em si mesmo 12 segundos, por exemplo, que é o tempo que aconteceria até a morte. Essa habilidade especial é considerada um trunfo da classe Eclipse. Inclusive, no volume bônus de Overlord, cara, o Ainz matou mais de 400 mil zumbis. Na verdade, pode ter chegado até 1 milhão deles, porque eles estavam protegendo o Curielin Los Malvar, né, o dragão que apareceu no volume bônus. Então todos eles morreram como resultado dessa classe especial. A Zeshie conseguiu usar isso também, cara. Imagina só, pra tu ver como é que os itens dos players eram poderosos demais na mão dela. Então isso aí, unido a todo o fato da construção da Zeshie ser descrita como um pau pra toda a obra, o que significa um pau pra toda a obra dela? Ela, cara, na pior das comparações, ela tinha construções especializadas, mas ela podia equipar várias habilidades ao mesmo tempo e também equilibrar as suas próprias desvantagens. E como ela tinha visto a batalha Ainz vs Shallter, ela já sabia mais ou menos como utilizar isso daí. A Zeshie também poderia usar a habilidade do Ain-Rejar, cara, que era a habilidade que foi usada pela Shallter na luta contra o Ais. É aquela habilidade que literalmente cria um reflexo cosmético dos seus criadores, mas que carece de algumas habilidades de conjuração e de várias outras habilidades. Embora não possua itens mágicos, essa habilidade é capaz de imitar a aparência geral de armas e armaduras do próprio conjurador. É como se basicamente fosse uma construção semelhante a um golem, quase que tinha as mesmas resistências e imunidades idênticas com mortos-vivos. Então ainda assim ela era mais roubada do que a gente esperava, cara. E isso surpreendeu positivamente. Mas ela, do mesmo jeito, foi derrotada pelo Maré, espancada na verdade até o final, até ficar inconsciente e ser interrogada pelo Ainz, que leu as memórias da Zeshie e aí ele descobriu todo o incidente da Teocracia versus a Shallter, que ficou por trás dos panos esse tempo todo, meu parceiro. Ele soube sobre a verdade. E agora que ele sabia que a Teocracia fez a lavagem cerebral na Shallter, ele ficou extremamente enfurecido e quis acabar com tudo com a Teocracia. O cara literalmente, pô, perdeu a linha. A gente nunca viu o Ainz com tanto ódio quanto ele ficou nesse momento. Sério mesmo, até no momento que ele exalou mais energia quando ele lutou lá, que teve a invasão da turma de Nazari, que ele não ficou tão bolado igual ele ficou agora. Cara, a gente sabe que passaram-se apenas alguns anos antes do Reino Feiticeiro ser fundado. Apesar do Império Baharut ter feito algumas alegações que o território pertencia ao Reino Feiticeiro, essas alegações foram confirmadas pela Teocracia porque foram fabricadas sob pressão. Então, nunca antes o Reino Feiticeiro ou um Rei Feiticeiro existiu em toda a Terra. O Rei Feiticeiro aparentemente surgiu do nada, provavelmente da mesma origem que os deuses do passado tinham surgido na Teocracia. Então, se for esse o caso, era apenas uma suposição da Zeshie, mas o Maré estaria ligado ao Reino Feiticeiro de qualquer jeito. Ela estava acertando, né? Tava descobrindo as coisas aos poucos. Burra, pelo menos ela não é, né?
No entanto, se a lógica dela tivesse certa, e tava, esse era o pior dos piores casos, cara. Eles tinham uma conexão entre o Maré e o Reino Feiticeiro. Se essa conexão fosse assumida, existia a possibilidade de que o Rei Feiticeiro supostamente aparecesse lá. Era impossível por qualquer norma que isso, no caso, fosse diferente do que ela esperava. Se a gente for parar pra pensar, mano, ninguém faria isso. Nenhum líder iria entrar no meio da batalha de estado, tipo, sem nenhuma proteção. Isso não seria, pô, mentalmente inteligente de se fazer, né? Só que o Rei Feiticeiro era conhecido por fazer isso. Inclusive ele foi pro Reino Sagrado sozinho, com muitas das conquistas pessoais dele. Essa foi uma estratégia para tornar mais evidente para os outros reinos, o Magic Caster, que o poder dele, que o exército dele inteiro tinha, podia ser absurdo, e ele mesmo podia aparecer em qualquer lugar, a qualquer hora facilmente. Também foi relatado que o Rei Feiticeiro, para Zexi, né, também foi relatado que ele tinha aparição surpresa lá no Coliseu Imperial, que aconteceu nessa quarta temporada, inclusive como candidato à luta de gladiadores, né? Surpreendeu o Dirk Nivilar. Dada essa precedência, não era impossível que ele aparecesse na capital do Reino dos Elfos, não. Num estado que estava à beira do colapso. Ele ia chegar lá. Ele já estava lá, né? Já por trás dos panos. A Zexi não podia deixar de se culpar por isso. Se essa suposição estivesse correta, era o pior cenário possível para ela. Porque se parar pra pensar, cara, o Maré sozinho já era muito para ela lidar. Pô, se o morto-vivo se juntasse a ele, mano, a chance dela ganhar essa batalha era simplesmente inexistente. Sabe o que é menor do que zero? Mano, tá tipo 1 milhão de vezes menor do que zero. Mesmo com a falta de informações dela, não tinha como ela assumir que a força do Rei Feiticeiro era abaixo da força do Maré. Pô, isso é absurdo. Ela não vai falar, pô, o rei de uma dinastia é mais fraco do que o elfo aqui, mano. Não rola, né, cara? Então, a Zexi, presumindo isso tudo, fazendo essa análise hipotética, acabou fazendo sentido para ela. O objetivo do Ainz era desconhecido, porque se o Rei Feiticeiro chegasse, por que ela não tentaria fazer uma negociação com ele aí? Assumir um espírito do comando pelo Rei Elfo significa assumir esse reino. E isso era o que o Maré e a própria Aura estavam fazendo, porque eles dois tinham traços da família real. Os olhos, assim como a Zexi, que também tem os olhos monocromáticos, olhos de cores diferentes, né? Os dois têm. Isso era um traço da realeza, porque o único elfo que tinha isso era o Rei Elfo. Então não era o caso do Maré e a Aura, a gente sabe, porque eles vieram do outro mundo, né? Eles são NPCs de Nazarick. Mas esse foi um dos traços que fizeram, inclusive, eles serem adotados por todo o povo dos elfos, que receberam os dois muito bem. Como prova da linhagem real dos espíritos controlados pelo Rei Elfo, todos os elfos não teriam objeção nenhuma a não ser jurar lealdade pra eles dois, cara. Pô, isso aí, mano. Nossa, despontou na minha cabeça. Essa era literalmente a maior força que eles tinham, então a teocracia teria que recuar, porque as opiniões públicas seriam mais estabilizadas se isso acontecesse. E era uma oportunidade perfeita para a teocracia para poder se reconstruir. Só que a invasão agressiva do Reino de Feiticeiro, com a clara intenção de causar a destruição total do Reino Restize, foi um catalisador para a teocracia intensificar ainda mais a sua guerra contra o Reino dos Elfos. Mas e se, pensando em si, a Zexi entrou num objetivo diferente? Se o objetivo real por trás do Rei Feiticeiro, fosse das ações do reino no geral, fosse como pedaços de um cubo de Rubik quebrado voltando a se juntar. A guerreira, que ainda não experimentou um sentimento de medo em todas as suas batalhas passadas, né, que foi a Zexi, não importa quão intensas as batalhas fossem, agora, nesse momento, ela tava tremendo, meu parceiro. Como se estivesse dentro de um cubo de gelo, sacou? Jogou ela no Alasca lá, porque o Ainz é outro nível, mano. Então, entrando no seu corpo, na sua mente, tudo faria sentido. Se tudo fosse exatamente como o Rei Feiticeiro planejou. O objetivo real não era o Reino Restize, mas dar um golpe mortal na teocracia. A gente sabe que o Ainz tá procurando, ó, faz tempo descobrir quem fez aquela parada com a Shulker, principalmente se tiverem outros players envolvidos. Nesse caso, a invasão fracassada de Enauru, mano, não era apenas uma peça teatral destinada a espalhar o desespero dentro do reino em colapso, mas também para incitar a reação da teocracia que estava observando secretamente tudo, meu parceiro. Tudo estava indo como planejado pelo nosso caveirão, cara. Desde então, como diabos seria possível isso acontecer? Mole, galera. Se quem concebeu tal estratégia fosse o Rei Feiticeiro de fato, então o verdadeiro horror do Rei Feiticeiro estava só começando, cara. Mas a sua capacidade de ver através de centenas de mãos, antes de ter uma única peça de xadrez se movendo, caía no tabuleiro e manipulava todos os seus inimigos por cordas invisíveis. Eram marionetes, sacou? Então, além de comandar uma potência militar que arrepiava os ossos da Zexi,
ele também tinha o dom da maestria estratégica. Era algo que não dava pra ser desperdiçado, né, cara? E isso o nosso Caveirão tem de sobra, mano. Ele não desperdiça nem um pouquinho do que ele faz. A única arma que era o fraco contra o forte nessa história aí, agora estava perdida por completo. Então, sem mais vazamentos, depois disso tudo a gente acredita que mais um massacre vai acontecer, já que o Weiss vai com tudo pra dentro da teocracia. Ele inclusive já ordenou que todos os guardiões de Andar se juntassem para invadir a teocracia, enquanto Albedo ficava lá tomando conta das defesas de Nazarick, caso alguém viesse atacar. Mano, rolou até um desentendimento engraçado da Albedo com ele, porque a Albedo achou que o Weiss estava boladão com raiva, porque tinha descoberto sobre a unidade secreta que ela criou. Só que não é o caso não, tá ligado? Na verdade, sempre tem umas confusão dessa no meio do caminho. Mas imagina só que a guerra que vai acontecer nesse próximo volume, no 17 provavelmente, cara, não vai ter nem explicação à emoção que a gente quer ver nessa continuação. Mano, vai ser um arco insano. A primeira batalha direta do Ainz contra a teocracia. Já tá confirmadaço a partir de todos esses spoilers. Pô, com certeza eu vou querer trazer isso pra vocês aqui. E tô empolgadaço pra ver a Titio Maruyama escrevendo aí. Então, seu otaku fã de Overlord, agora não esquece, se inscreve aqui no canal agora, cara. Nós vamos continuar cobrindo todo esse lançamento dos volumes novos de Overlord. Já estamos, inclusive, com o volume 15 praticamente completo traduzido, tá? Vindo pro inglês, né, logicamente. E eu tô me preparando para trazer para vocês cada detalhezinho, cada coisa interessante dessa viagem aí pro Reino Élfico. Que tudo vai rolar, tipo, tudo que vai acontecer no geral da história, né? Se você tá ansioso por isso, segura essa ansiedade e vem comigo, cara. A gente tá aqui numa empolgação e eu preciso de você pra levantar esse hype, jogar isso lá em cima e trazer muito mais vazamento, muito mais spoilers pra vocês aqui. E também, logicamente, a gente vai continuar acompanhando o final dessa quarta temporada, né? Que tá boa demais, convenhamos. Obrigado demais por isso tudo, família. Vocês são bravos, moram no meu coração. E, pô, os títulos de seres supremos estão com cada um de vocês, né? Jamais vão perder isso aí. Beijo no coração, forte abraço e até a próxima. Valeu!